Investir em educação é essencial para um país, mas será que investir em uma empresa de educação é bom para o investidor? E não, a gente não vai falar sobre a Cogna nesse vídeo, que talvez seja a empresa mais famosa do setor. Inclusive já tem vídeo aqui no canal, vou deixar aparecendo o link. A gente vai falar aqui da iDux, não sei se eu estou falando certo, porque é uma sigla meio complicada e eu realmente nunca ouvi falar muito da empresa. Então se eu estiver assassinando a pronúncia dela, me perdoem. Mas essa Smalltech do setor de educação já subiu mais de 30% nos últimos 12 meses. Será que é uma boa investir nela? Ou é simplesmente ela acompanhando o movimento da bolsa e na verdade ela não é um bom investimento? Para tu tentar entender os negócios de uma empresa, é sempre bom tu visitar o site de relações de investidores da empresa. E aqui ele está falando um pouquinho da história, não vou passar com vocês todas as etapas, mas se vocês começarem a perceber, vocês vão ver muito a palavra aquisições. Então, uma empresa que cresce muito através da compra de outras empresas. Isso já tem que acender uma luzinha na tua cabeça para pensar que essa é uma empresa que geralmente precisa de bastante dinheiro para crescer, porque uma das estratégias de crescimento dela é comprar empresas menores. Para comprar empresas menores, tu precisa ter dinheiro. É bom que tu já tenha na cabeça que não é uma empresa que ela presta seu serviço, recebe o seu lucro e aí reinveste esse lucro para crescer de uma forma mais orgânica. Não, ela cresce muito via aquisições. Vamos olhar aqui no Status Invest, a gente pode ver algumas questões interessantes. A gente pode ver aqui, ó, se eu botar só a receita, pode ver que a receita sim está crescendo ano após ano, que é uma coisa interessante que a gente quer ver. Mas os custos também estão crescendo. E quando a gente põe aqui a questão do lucro líquido, a gente vê que o lucro líquido ele está meio oscilando, estava com uma tendência de queda ali. Claro, em 2020 é bem fácil a gente entender o porquê, né? O ensino, especialmente o ensino presencial, teve quedas muito grandes, mas a gente está vendo que é uma trajetória meio complicada. Se eu ponho no trimestral, a gente também consegue perceber que tem bastante sazonalidade esse lucro. É normal esperar que no setor de educação, no primeiro semestre do ano, tenha resultados melhores, porque geralmente quando as pessoas estão se matriculando. Aí depois no segundo trimestre não tem mais tantas pessoas se matriculando, o resultado não é tão bom. E aí depois, de novo, no quarto trimestre, tem de novo um resultado ruim, porque dificilmente alguém começa a se matricular no final do ano. Geralmente é no início do ano ou ali no terceiro trimestre, na metade do ano, mais ou menos. E olhando para a figura fica bem claro que ela tem geralmente o primeiro trimestre o melhor lucro e aí o quarto trimestre ela tem o seu pior resultado do ano. E a gente também pode enxergar aqui um indicador bem comum e bastante utilizado, que é o PL. Olha como o PL dela está muito acima da média do mercado. E esse PL nas alturas pode ser basicamente porque o lucro andou caindo, então faz com que o indicador fique maior, ou que indicaria que essa ação estaria cara, ou também pode ser um indicativo que o mercado está enxergando um grande crescimento para ela. Geralmente empresas que têm um PL mais elevado é porque o mercado pode estar esperando um crescimento mais elevado aqui, mas a gente já viu que o lucro dela caindo nos últimos anos realmente impactou aquele indicador. E aqui no site ele deixa bem claro quais são as 3 unidades de negócio dele, mas eu acho que fica mais fácil a gente ver numa apresentação aqui. Ela basicamente se divide em ensino presencial, digital e premium. E aqui o premium são escolas de medicina e tu já deve imaginar que são mensalidades bem elevadas. Olha aqui a faixa de ticket médio do presencial, que vai de 300 até 1.200, e o de medicina, que vai de 3.000 até 14.500. E aqui eles estão destacando algumas características, por exemplo, mostrando que no setor premium, estão dizendo que eles têm as maiores margens do setor e que o setor digital estava tendo um grande crescimento. E aqui no site, vamos dar um zoom aqui para a gente ver, e olha que interessante, aqui está mostrando a divisão entre as unidades de negócio. E olha, reparem como a Premium, mesmo sendo basicamente 1% da base de todos os alunos da empresa, ela já tem uma representatividade, basicamente 25% na receita operacional líquida da empresa. Então, uma unidade de negócio que conseguir crescer dentro da representatividade da empresa vai melhorar bastante os resultados. E aqui no modelo presencial, eles estão destacando que eles têm um modelo de ensino proprietário que se chama Aura, que, pelo que eu entendi, combina bastante estudos de caso e inovações tecnológicas junto com o ensino tradicional presencial. Eu já vou seguir a análise, mas aproveita, se tu ainda não é inscrito, clica para se inscrever no canal. Vamos ajudar a compartilhar a educação financeira para o Brasil todo e eu agradeço e não te custa nada. Vamos seguir na análise da empresa. E aqui a empresa segue falando como que o negócio dela é relevante, que no Brasil o fato de tu ter ensino superior ou não faz uma enorme diferença no teu salário, faz uma diferença
muito maior do que em outros países. Aqui ele está mostrando o Brasil como líder nesse ranking no fato que se tu tiver um ensino superior, tu tem a tendência a ter um salário bem maior do que quem não tem. Fazem ainda um aumento de faturamento imediatamente após a formatura, querendo incentivar as pessoas dizendo, faça um curso comigo que provavelmente tu vai ter uma recompensa financeira depois pelo mercado de trabalho. E aqui também mostrando algo que eu acho que é mais ou menos intuitivo, uma pessoa que tem ensino superior, ela tem uma taxa de desemprego geralmente menor do que uma pessoa que não tem nem ensino médio. E aí mostrando que tem muito ainda trabalho para ser feito, tem muita gente ainda para entrar no ensino superior e que a maior parte desse crescimento está sendo feito aqui pelo setor privado. Apesar da empresa estar dizendo aqui que os últimos 5 anos foram consistentes, eu vou dizer para vocês que um crescimento de 5% anual não é algo que me empolga muito. Claro que eles estão botando aqui todas as dificuldades que tiveram nesse período, e realmente foram várias, mas empreender é um risco e no Brasil mais ainda. Então, assim, sempre vai ter dificuldades que as empresas vão ter que enfrentar e isso vai impactar os seus resultados. Mas claro que realmente algumas dessas aqui foram bem relevantes para o setor. O que é importante a gente ver aqui é que a empresa conseguiu ir aumentando ao longo dos anos as suas receitas, mesmo perdendo o segmento de FIES, que era muito importante. O FIES foi um subsídio que o governo dava para as pessoas estudarem, só que em determinado momento ele acabou. E as empresas que tinham muitos alunos que dependiam desse subsídio para estarem matriculados, elas se viram de uma hora para outra perdendo essas receitas de forma muito drástica. E aqui ele está mostrando que ao longo do tempo a empresa conseguiu se reorganizar e aumentou as receitas, mesmo perdendo essa parcela importante de receitas que era o FIES. Aqui na página 18 eles estão mostrando os múltiplos e estão querendo dizer que a empresa está muito barata, porque olha aqui, ali no auge da crise do Covid, ela estava negociando esse múltiplo aqui de 7,3 vezes o Enterprise Value sobre EBITDA. Enterprise Value seria o valor que tu gastaria para comprar toda a empresa, menos o caixa que a empresa tem, porque afinal, se tu comprasse a empresa, aquele caixa da empresa seria um caixa teu. E aí está mostrando aqui que esse indicador está muito baixo aqui, bem abaixo do histórico da empresa, o que teoricamente poderia indicar que ela está bem barata, inclusive quando ela faz essa comparação com os outros pares do mesmo setor. O que realmente pode indicar que ela está barata, ou simplesmente pode indicar que o mercado vê mais risco para ela do que as outras empresas do segmento. Segue fazendo essa tese que a empresa está muito barata, porque ele divide as 3 unidades de negócio e mostrando que se tu avaliasse a empresa por cada unidade, o valor que cada unidade deveria valer, se somar o valor de cada unidade, tu teria uma soma das partes que seria maior do que o valuation, do que o valor que a empresa está sendo avaliada nessa data aqui que eles colocaram. Mas o mercado não está concordando com essa matemática e realmente ele está dando um desconto grande em relação às somas das partes, pelo menos da forma que foi apresentado o cálculo aqui. Tu tem que entender que valuation não é uma ciência exata, onde sempre as pessoas vão ter os mesmos resultados. Os cálculos dependem das variáveis que tu coloca dentro desses cálculos. E essas variáveis são estimativas que ninguém tem realmente o poder de prever com precisão. Então assim, me parece sim que a empresa deu uma melhorada, mas ainda é um setor muito competitivo, muito complicado e que pode, em um estalar de dedos, sofrer muita interferência estatal. Tá, eu sei que em vários setores brasileiros isso pode acontecer, mas o setor de educação ele ainda é muito sensível porque ele tem um apelo muito popular e por isso ele sempre é muito visado quando se pensa em políticas públicas e isso pode ter um impacto positivo ou negativo na empresa. Então, por isso, por enquanto, eu ainda prefiro ficar fora da empresa e ir até fora do setor. Mas me fala abaixo, o que tu achou da empresa? Tu gosta dela? Tu investiria? Ou se tu acha que não, é um setor que o investidor tem que passar longe? Lembre-se que investir é preciso, um grande abraço e até a próxima.